E aí, minha gente, tudo bem? Hoje a gente vai resolver exercícios sobre pronomes e artigos. Bom, eu já vou adiantar, como eu já falei na aula, né? Os artigos, a gente não vai ter questões assim muito específicas falando só deles. Normalmente eles vão aparecer em alguns processos, né, na derivação imprópria, porque eles vão substantivar outras classes de palavras, então no processo de substantivação, ou aqui um tipo de questão que a gente vai ver, que é essa daqui, em que a gente vai ter que identificar, né, se o a é artigo, se ele é pronome, se ele é preposição. Então, olha lá. Leu o excerto do Sermão do Bom Ladrão de Antônio Vieira para responder as questões a seguir. Eu deixei o excerto bem petitico aí, porque a gente não precisa lê-lo agora, né? Mas a gente tem aí o trechinho, né? Questão da Unesp. Os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis a quem a pobreza e vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida. Os termos destacados constituem, respectivamente, gente, vamos lembrar, né? Do respectivamente, tem que ser nessa ordem, certo? Então, olha lá. Não são aqueles miseráveis a quem, esse quem, né? São os miseráveis, certo? Esse quem aqui, a gente tem um pronome, né? Então, esse a, quem a pobreza e a vileza da sua fortuna, condenou a alguém, certo? A pobreza e vileza de sua fortuna condenou a alguém, né? Esse a quem a fortuna e a pobreza tananã, condenou. Então, esse a primeiro que a gente tem aqui é uma preposição. Agora, pobreza é um substantivo, certo? E todo substantivo, aí ele vai ser acompanhado por um artigo. Lembrando que o artigo, ele só vai estar diante de substantivo. Se tiver alguma outra classe de palavras com artigo na frente, substantivou essa classe de palavras. Então, artigo. E se você ficou em dúvida nesse primeiro, esse segundo aqui, que é o artigo, é o mais tranquilo da gente identificar, porque pobreza é um substantivo. Então, não tem erro, não tem como esse a ter outra função a não ser artigo. Então, ó, a gente já poderia descartar a alternativa A, porque aqui está preposição, a C, porque aqui está pronome, a D, porque aqui está preposição. Então, a gente só teria a segunda posição, artigo, na B e na E. E aqui também é a mesma, ó, na primeira, preposição. Opa, aqui também preposição é a mesma coisa. Agora, o último que a gente vai ter que, então, definir aí se é preposição ou pronome. A quem a pobreza e vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida. Quem condena, condena alguém a algo. Então, condenou alguém a algo. Condenou a este. Condenou a algo. Esse a aqui é a preposição regida pelo verbo condenar. Quem condena, condena a algo. Condenou a este gênero de vida. Então, aqui a gente tem uma preposição, certo? Então, portanto, nós temos aí a alternativa B. Eu não tenho um pronome. Para ser pronome, esse a estaria que está substituindo, retomando outro termo, substituindo, o que não acontece aqui, certo? Agora, uma questão da Santa Casa. No soneto, o autor emprega o pronome as para se referir a. Então vejam, o que a Santa Casa faz aqui? Ela fala, o autor emprega o pronome as para se referir a, mas ela não fala, a Santa Casa não fala qual é esse pronome, as, certo? E aí a gente tem vários as no texto. Vamos ler o poema. Não comerei da alface a verde pétala, nem da cenoura as hóstias desbotadas. Esse as aqui, ele está acompanhando o substantivo hóstias, não está substituindo nada. Então, esse as aqui, ele é artigo, certo? Ó, as hóstias desbotadas. Então, não é o a que eu tô, o as, né, que eu tô procurando, certo? Beleza? Olha aí a importância de eu saber o artigo. Não é que eu não vou ter uma questão específica, né, falando do artigo, mas eu vou ter que saber diferenciá-lo de um pronome, por exemplo.
Deixarei as pastagens, tem outro as aqui, ó. Só que ele tá, novamente, esse as está acompanhando o substantivo pastagens, certo? Então ele é um artigo, não é o as que eu estou procurando. As manadas, quem deixa algo, alguém. Deixarei algo, as pastagens, a quem? As manadas. Veja que aqui a gente está ocorrendo o fenômeno da crase, porque a gente tem aqui o as, né, o a, da preposição, né, que rege aqui o a, deixarei a alguém, a manada, e aí a gente tem o as aqui da manadas, que é um substantivo artigo, juntou esses dois as, a gente tem a crase, certo? Então, deixarei as manadas. Então, também, esse as não é o nosso. E a quem mais aprouver fazer dieta. Cajus hei de chupar, mangas espadas, talvez pouco elegantes para um poeta, mas peras e maçãs deixo-as ao esteta. Deixo-as. Esse as está se referindo a quê? Eu deixo o quê ao esteta? Eu deixo peras e maçãs. Esse as está retomando algo que foi dito anteriormente, está substituindo algo que foi dito anteriormente. Então, esse as é um pronome. E olha lá, elegantes para um poeta, mas peras e maçãs, deixo-as ao esteta. Eu deixo as peras e maçãs ao esteta. Então, quando eu olho no soneto, o autor emprega o pronome as para se referir a peras e maçãs. Se a gente continuar olhando para o poema, eu acho que a gente não tem, se eu não me engano, a gente não tem mais nenhum as, tá? No cromossomo das saladas, nasci um minante com os bois, nem com o coelho roedor, feijão com arroz e um bife, um queijo forte para ti, morrerei feliz o coração de ter vivido, assim como em vão. Então, seriam só esses três as que nós teríamos que descartar inicialmente para a gente encontrar esse as. Então, olha, primeiro passo aqui para a gente resolver essa questão é identificar qual é esse as, né? Qual esse as que a banca está se referindo. Então, a gente vai lá, apaga, né? Não são esses daqui, porque dois são artigos, um é junção de preposição e artigo, não é. Aí eu identifico qual é o pronome, ele vai estar substituindo alguma coisa, identifiquei o que ele está substituindo. Beleza? Aí, alternativa aí. Questão da FUVEST de 2022. Essa é de pronome relativo. E aí a gente tem que lembrar que o pronome relativo é aquele pronome que sempre vai se referir a um termo antecedente. Ele sempre vai se referir a algo que já foi dito anteriormente, tá? O pronome relativo, ele vai ligar a oração principal à oração subordinada adjetiva e ele tem essa função de retomar um termo que já foi dito anteriormente, um referente, um termo referente, certo? Então, olha lá, no texto, os pronomes em negrito referem-se respectivamente a. Então, a gente vai ter que identificar a que ele está se referindo. Se ele está se referindo a um termo anterior, eu posso substituir esse pronome por esse termo anterior, e aí eu preciso ter sentido. Então, se eu substituir e não tiver sentido, então não é esse o referente do pronome, certo? Então, olha lá. A taxação de livros tem um efeito cascata, que acaba custando caro não apenas ao leitor, como também ao mercado digital. Então, o que acaba custando caro não apenas ao leitor, como também ao mercado editorial? O efeito cascata. Então, olha lá. A taxação de livro tem um efeito cascata, o qual, poderia substituir esse que por o qual, ó, o efeito cascata acaba custando caro não apenas ao leitor, como também ao mercado editorial, que há anos não anda bem das pernas. Quem que não anda bem das pernas aí? Esse quê? O mercado editorial. Mercado editorial que não anda bem das pernas. Então, esse termo que o que tá retomando. E nem, em última instância, o desenvolvimento econômico do país. A gente explica. Taxar um produto significa quase sempre um aumento no valor do produto final. Isso porque ao menos uma parte desse imposto será repassado ao consumidor, especialmente se considerarmos que as editoras e livrarias enfrentam há anos uma crise que agora está intensificada pela pandemia. O que está agora intensificada pela pandemia? É a crise.
Então, a crise agora está intensificada pela pandemia, então esse que retoma a crise. E não poderiam retirar o valor desse imposto de seu apertado lucro. Livros mais caros também resultam em queda de vendas, que, por sua vez, enfraquece ainda mais editoras. O que enfraquece ainda mais as editoras? As quedas de vendas. Então, olha lá, em qual alternativa a gente tem? Efeito cascata, a gente já exclui a B. Aí, esse é o primeiro, né? O segundo, o quê? Que a gente tem que, ó, respectivamente. O segundo, mercado editorial. Então, a E já dançou. O terceiro tem que ser crise. Aí só sobrou a C. E o último, queda de vendas. Alternativa correta, alternativa C. Beleza, minha gente? Até a próxima!